Olá, eu sou a professora Juliana Braga e eu estou dando continuidade à aula de gestão de escopo, inserida dentro da disciplina de engenharia de software. Nessa aula, vamos aprender a criar uma EAP, também chamada de estrutura analítica de projetos. O objetivo da aula é compreender a importância da EAP e elaborar uma EAP. Lembrando que as áreas de conhecimento do PMBOK são 10 e que nós estamos na área de escopo. Lembrando também que na aula anterior fizemos uma análise geral sobre os processos da área de gestão de escopo. São esses apresentados na tela. Mas nessa aula nós vamos nos aprofundar nesse quarto processo, que é criar EAP. A EAP é uma decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho a ser executado pela equipe do projeto, para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas necessárias. Lembrando que trabalho é o número de horas produzidas para entregar o produto, no nosso caso, um software. A EAP, ela organiza e define o escopo total do projeto, subdivide o trabalho em partes menores e mais facilmente gerenciáveis. É possível, a partir da EAP, agendar, estimar custos, monitorar e controlar todo o trabalho do projeto. Observe que é uma das ferramentas técnicas para a criação da EAP é a decomposição. Tá? Então, olha só, processo criar EAP, aqui eu tenho as entradas e vou usar a decomposição para gerar a saída. Tá? Então, vamos usar a decomposição nessa aula. Esse é o método que a gente vai usar, ou a ferramenta técnica. Nós podemos encontrar, em muitas referências também, a sigla WBS para referenciar EAP. É a mesma coisa, só que EAP em português e WBS em inglês. Nós vamos usar EAP nessa aula. Quando nós nos deparamos com um problema, a melhor solução é dividi-lo em partes menores e resolvê-lo pedaço por pedaço. Na computação, sempre utilizamos o lema dividir para conquistar. E é isso que a EAP faz. Ou seja, a construção de uma EAP é um processo de subdivisão das entregas menores e mais facilmente gerenciáveis. E o seu uso é bastante comum no planejamento de projetos em geral. Essa é a estrutura de uma EAP. Então, uma EAP ela pode ser representada por essa estrutura aqui, que é parecido com o organograma. Uma EAP, então, é uma estrutura hierárquica, geralmente no formato de árvore, representando o componente mais geral e para o mais específico. É orientada a entregas, fases do ciclo de vida do projeto ou até subprojetos que precisam ser executados e concluídos para compor o produto final. Nós vamos aprender a gerar essa estrutura. Existe um método para isso. Bom, uma EAP ela serve como base para a maior parte do planejamento do projeto. Por isso que ela é tão importante, tá? E apesar da construção da EAP ela ser realizada pelo gestor de projeto, junto com a equipe, ela deve ser disseminada por toda a equipe e as demais partes interessadas. Tá? Todo mundo deve tomar conhecimento da EAP, tá? Todos os envolvidos. Dessa forma, serve como uma ferramenta de comunicação também. Tá? Então, a partir dela é feito o cronograma. Então, para a gente fazer o cronograma do projeto, a gente precisa fazer a EAP. Para passar para a próxima etapa do projeto, então é necessário entender direitinho como que a gente faz a EAP. E agora sim, por que construir um EAP? Tá? Então, a EAP ela vai definir todo o trabalho do projeto, tá? Vai tornar claro o que você vai ter que entregar, vai tornar claro o escopo. Aqui nessa aula eu retomo que trabalho não é duração, tá? Não confundir. Na aula anterior eu explico exatamente esses conceitos.
A EAP também ela vai fornecer uma linha de base para controle de mudanças no projeto, tá? A linha de base é uma fotografia do projeto. Ela vai facilitar a identificação das entregas também, vai descrever todas as entregas, vai facilitar a identificação das atividades, ela vai facilitar a identificação de riscos, tá? Vai possibilitar monitorar para que nenhum pacote de trabalho deixe de ser desenvolvido ou entregue incompleto. Então, são muitas as vantagens da EAP. Mas, assim, tem que tomar cuidado para você não produzir uma EAP ruim, tá? Porque isso também pode prejudicar o seu projeto. Por isso é importante ficar atento a essa aula, para entender direitinho como que é essa construção, tá? E assim, eu já vi, é muito comum cometerem erros na EAP. O maior deles é colocar atividade na EAP e não trabalho. Vai ficar mais claro depois. Bom, eu vou recordar aqui, que eu acho importante, tá? Que a duração é todo o período de execução do projeto e o trabalho são as horas necessárias para realizar as atividades, tá? E na gestão de escopo, estamos preocupados com o trabalho. A duração, nós vamos nos preocupar na gestão do cronograma de projetos. Eu até dei um exemplo, vou retomar esse exemplo aqui agora, tá? De tão importante que é ter claro esse entendimento. Então, se eu começo um projeto no dia 2 de fevereiro e termino um projeto no dia 30 de julho, os recursos humanos, tá? No nosso caso, os desenvolvedores, eles não vão trabalhar durante todos os dias. Em geral, eles trabalham 8 horas por dia, tá? Então, a duração do nosso projeto vai ser de 2/2 a 30/7. Mas o trabalho vai ser a quantidade de horas despendida para realizar aquela atividade, tá? Agora, a linha de base é um modelo, um guia do que foi planejado já com tudo, ou com a maioria do que foi estabelecido e aprovado. Ou seja, é a amostra visual do que o projeto está pronto para ser iniciado, tá? Então, quando a gente salva uma linha de base no projeto, nós estamos tirando uma espécie de fotografia daquele momento do plano de projeto. Também fazendo uma analogia, quando a gente aprende a programar, a gente faz o algoritmo no papel, né? Esse algoritmo no papel é como se fosse a linha de base. Ou seja, é isso que a gente acha que vai conseguir quando a gente começa a programar, tá? Só que o que a gente obtém no final, que é o programa, é muito diferente do que o que está no papel, tá? Não necessariamente o nosso programa está errado, possui a mesma lógica do que está no papel, mas não é o que você pensou, o que você planejou que seria, porque tiveram alterações ao longo do caminho, né? Coisas que você desconhecia que aconteceram, tá? Então, essa linha de base serve para o acompanhamento do projeto, ou seja, mostra um caminho claro pelo qual o projeto deverá seguir. E é isso que a EAP nos ajuda a definir, a linha de base. Então, trabalho e linha de base são dois conceitos importantes de serem compreendidos na gestão de projetos. Em que momento a gente vai produzir a EAP? Geralmente a gente produz a EAP na fase de planejamento do projeto, né? Então, vocês poderiam já até ter construído a EAP do projeto que vocês estão desenvolvendo, mas como vocês ainda não tinham esse conhecimento, vocês não produziram, mas vai ser uma das entregas. No caso da metodologia Itera, a gente vai fazer na fase inicial, na etapa de gestão de projetos, tá? Lembrando que a metodologia Itera ela possui 3 fases, inicial, intermediária e de transição. Lembrando também que cada framework de desenvolvimento de software ou processo possui fases diferentes. Bom, aqui a gente consegue ver a descrição dos componentes da EAP, tá? Nós podemos ter vários níveis.
mas o primeiro nível é sempre o nível 0, tá? Então, no nível 0, a gente vai colocar o nome do produto a ser entregue. Em nosso caso, o nome do software, tá? Aí depois a gente tem o nível 1. Então, o nível 1 representa o primeiro nível de decomposição, tá? Aqui nesse primeiro nível, você pode colocar as fases do projeto, tá? Você pode colocar já subprodutos aqui, são as entregas. Os subprodutos são chamados de pacotes de trabalho. Então, se eu tiver uma fase, eu posso decompor em mais pacotes. Um pacote nunca é decomposto. Um pacote ou uma entrega é sempre o último, é a última composição. A partir dele não se pode decompor mais nada, tá? E você pode ter, aqui nesse caso, tem 3 níveis, tá? Tem o nível 3 e depois eu posso ter, esse aqui é o nível 3, e depois eu posso ter o nível N, tá? Não há limite. Então, isso é pacote, por quê? Porque não existe decomposição depois, tá? Isso aqui é fase, porque essa fase foi decomposta em 2 pacotes. Então, esse pacote, esse é pacote. Esse aqui é fase, porque também foi decomposto em 2 pacotes. Em 2 pacotes. Esse pacote aqui é o que eu vou entregar para o meu cliente, é o que o cliente vai esperar. Aqui é um exemplo de um extrato de um EAP de um projeto de software, tá? É um extrato, não está completo. No nível 0 tem o nome do software, tá? Aí no nível 1, a gente tem as fases básicas de um desenvolvimento de software, definição, desenvolvimento, operação. Como eu disse, varia conforme o modelo que vocês vão utilizar. E no nível 2, a decomposição de cada fase, tá? Quais são os pacotes desse exemplo? Quais seriam os pacotes desse exemplo? Então, para pensar, pense um pouquinho e depois a gente responde, tá bom? No decorrer da. Bom, aqui um outro exemplo, tá? Nível 0, nível 1, nível 2, nível 3. Esse exemplo aqui é o exemplo de um projeto de casamento, tá? Então, imagina que o meu produto final seria um casamento. Aí, aqui, ela dividiu nas categorias, tá? Sou uma aluna que fez providências paralelas, ambiente, entretenimento, serviço e convidados. Então, no caso do software, a gente dividiu em fases. Aqui ela dividiu em categorias. E aí, o que ela vai ter que entregar dentro de providências paralelas? Vai ter que entregar os atos iniciais, o enxoval, as alianças e a lua de mel. Isso aqui são pacotes, tá? Também pacote, ó, buffet, animação, tá? Agora, ela ainda, dentro de trajes de salão, ela dividiu mais em 3 pacotes. São esses aqui. Então, cartório, ó, traje de salão não é um pacote, é uma categoria, tá? Nós estamos interessados nos pacotes, tá? É a partir dos pacotes que a gente vai saber o trabalho que vai ser produzido. Bom, uma EAP, ela pode também ser representada dessa forma, tá? Como se fosse um índice, tá vendo? É que assim, você precisa sempre identificar cada elemento da EAP, certo? E às vezes essa identificação no organograma, ela pode ser ruim, fica ruim de visualizar. Então, você pode complementar o organograma com uma EAP do tipo índice. Essa aqui é a mesma EAP do exemplo anterior, da figura anterior, do casamento, mas representado de uma forma diferente, tá? Então, aqui, ó, lembra? Algumas decomposições. Próximo. Bom, a criação de uma EAP não é um algoritmo, tá? Mas, não é uma receita de bolo, mas há métodos para isso, tá? Então, por exemplo, métodos para a criação da EAP.
top-down, diagrama de causa e efeito, brainstorm, bottom-up. Nós vamos usar o top-down, e que é o mais comum também, mas nada impede que, se você quiser se aprofundar, dá uma olhada nesses outros métodos. Não há limite de quantidade de níveis, tá? Existe uma regra chamada regra de 8 por 80. E no caso dos métodos ágeis, 4 por 40. Então, lembrando que o PMBOK também é aplicado a métodos ágeis. Inclusive, o PMI, que produz o PMBOK, tem um livro só sobre isso, tá? Essa regra de 8 por 8 é uma das regras mais usadas como parâmetro para a decomposição dos pacotes de trabalho, tá? Então, ela diz que os pacotes de trabalho não devem ser menores que 8 horas e nem maiores que 80 horas, tá? Ou seja, esse pacote aqui, esse pacote que você viu no slide anterior, por exemplo, o pacote do casamento, onde ele entregava a festa, as alianças, tá? Ele não poderia levar mais de 80 horas para ser entregue, tá bom? Se aquele pacote ele for levar mais de 80 horas, significa que você precisa decompor ele mais, porque a gente considera que um pacote de 80 horas ele é difícil de ser gerenciado. E um pacote com 8 horas é quase uma atividade, não uma entrega, tá? Em TI, a regra mais usada na metodologia Ágeis é a regra 4 por 40, ou seja, você não ter pacotes menores que 4 horas e nem maiores que 40 horas. Não existe uma regra fixa, mas há métodos que podem ser aplicados em uma construção, tá? Você pode usar o método de construção por fases, por localização, por exemplo, estado, cidade, por sistema funcional, ou se é sistema elétrico, sistema de rede lógica, por unidade administrativa, por equipes e até mesmo por cliente, caso o seu projeto exista mais de um cliente, tá? Vamos ver exemplo, vai ficar mais. Aqui tem um exemplo de uma EAP por fase, tá? Então, é um EAP na área de tecnologia da informação, de TI. Então, imagine que aqui eu tenho um projeto que eu vou fazer uma mudança física de TI. Ele começa a decomposição por fases, ó. Fase de planejamento e fase de execução. Então, é por isso que a gente chama essa EAP decomposta por fases. E aí, depois, dentro de planejamento, o que ele vai ter que entregar? Uma rede lógica e uma rede elétrica. Dentro de execução, ele vai ter que entregar a instalação da rede elétrica e a instalação da rede lógica. É o mesmo projeto, mudança de TI, só que ele está decompondo por categorias, tá? Então, o que ele fez? O projeto dele é mudança de TI, então ele começou aqui pelas categorias, rede elétrica e rede lógica. E aí, ele decompôs a rede elétrica, ele vai ter que entregar pontos elétricos e instalação de notebooks. Aqui ele vai ter que entregar instalação de switch e cabeamento de rede. Os dois representam o mesmo projeto, os dois estão corretos, tá? Aqui o mesmo projeto, só que ele começa a decompor por equipes. Então, ele faz equipe de infra. O que a equipe de infra vai ter que entregar? Instalação lógica e backup de servidores. Equipe de gestão vai ter que entregar o planejamento e aquisição de novos servidores, tá? Eu mostrei esses exemplos para você perceber que existem várias formas de decomposição. O que nós vamos aprender aqui é a decomposição por fases, que é bastante usada na engenharia de software. Por isso que na primeira aula eu foquei bastante nessa questão das fases, né, de um projeto, porque a gente iria precisar depois para fazer a decomposição. Bom, então após a definição do primeiro nível de decomposição da AP, deve-se detalhar cada componente até encontrar os pacotes de trabalho. Um aspecto importante, não detalhar de mais e nem de menos, tá? Uma decomposição com pacotes de trabalho muito grandes fica difícil de gerenciar.
em software pode ser construído dentro de metodologias ágeis e tradicionais, não tem problema nenhum, tá? Eu tô repetindo isso da questão da metodologia ágil, porque no início o PMBOK não tratava a metodologia ágil, aí depois apareceu a metodologia ágil, então o PMBOK se adaptou à metodologia ágil. Então é possível de aplicar. Bom, a metodologia utilizada para criar a EAP é a decomposição, tá? E vamos agora aprender como realizar uma decomposição. Existem várias técnicas, vamos aprender uma delas, que até nesse momento da aula, só apresentei para você o que era a EAP, como que era a estrutura dela, nível 0, nível 1, a regra do 8 por 80, do 4 por 40. Agora vamos aprender a técnica. Tá? Então, lembrando que essa técnica é a técnica recomendada pelo Framework. Bom, para a gente aplicar essa técnica, eu vou dar um exemplo para vocês de um software, tá? Então, eu vou fazer a EAP de um software para avaliação de instituições universitárias. É um software em que o aluno ele vai entrar e vai avaliar o professor, vai avaliar a infraestrutura, também a mesma coisa, o professor vai entrar, vai avaliar a infraestrutura, vai avaliar a coordenação. Então, eu vou dar o exemplo em cima desse software. Primeiro passo 1, colocar no nível 0 o nome do projeto. Então, é sistema de avaliação. Passo 2, colocar no nível 1 as fases do ciclo de vida. Então, aqui, eu peguei essas fases aqui, ó, que é iniciação, elaboração, construção, transição, tá? Eu peguei as fases do RUP para variar um pouco. Se eu fosse pegar as fases do ITERA, seriam 3 fases, tá? Você pega a fase que você achar melhor, tá? E se você quiser fazer por fase, que lembrando que você poderia, ao invés de colocar fases aí, etapas, estaria correto também, tá? Passo 3. Identificar as entregas necessárias para que seja alcançado o sucesso do projeto em cada nível de decomposição. As entregas, olha, você colocar o número, tá? Então, olha aqui, os elementos do nível, vamos observar o seguinte, na fase de iniciação, eu coloquei como entrega. O que eu vou entregar para o cliente? O documento de visão, a especificação de requisitos, a especificação de caso de uso, plano de gerenciamento de projetos e o plano de teste. Na fase de elaboração, eu vou entregar documentação de arquitetura, plano de gerenciamento atualizado. Porém, documentação de arquitetura, eu dividi é uma categoria que eu dividi em duas entregas, tá? O MER e o diagrama de classe. Tá? 1.3, construção. A fase construção. Eu vou entregar evidências de teste, plano de gerenciamento atualizado, pacotes de software. 1.4, transição, plano de implantação, material de suporte, artefato de instalação, sistema de ajuda e pacote de software. Esse 1.2.2 aqui, ele deveria estar em vermelho. Por quê? Em vermelho, eu coloquei tudo que é pacote de entrega. Então, os meus entregáveis é o que está em vermelho, tá? Então, documentação de arquitetura do sistema não é meu entregável. O entregável é o MER e o diagrama de classe, tá? Pessoal, observe o seguinte, que eu não, em momento algum, eu coloquei um verbo, eu coloquei sempre o substantivo, tá? Porque eu não estou interessada aqui em saber a atividade. Eu não coloquei elaborar documentos, especificar de revisão. Eu coloquei o que eu vou entregar. É o artefato que eu vou entregar para o meu cliente à medida que o projeto andar, tá? Os artefatos que eu vou gerar. O conjunto desse... Para gerar esses artefatos, eu vou gastar horas de trabalho, tá? Esse pensamento que vocês têm que ter. Então, para concluir esse slide importante, os elementos de nível mais baixo da AP são os denominados pacotes de trabalhos.
que são base lógica para definição de atividades, designação de responsabilidade, estimativa de custos, planejamento de risco, que serão assuntos de outras aulas. E aqui, esse aqui deveria ser vermelho, tá, pessoal? Bom, esse era o passo 3 para a decomposição. O passo 4, identificar numericamente cada componente, respeitando o nível de cada um. E aí você fala de numeração que eu já tinha feito até no passo anterior, né? 1.2, 1.3. Se você achar muito ruim colocar essa numeração, observe que esse aqui é 1.1, tudo aqui vai ter que ser 1.1.1, 1.1.2, esse aqui é 1.2, tudo aqui vai ser 1.2.1, tá? Se você quiser achar que essa numeração fica ruim, a apresentação dela, você pode colocar sua EAP e depois apresentar um índice com a numeração. É que essa numeração ela vai servir para identificar esses pacotes de trabalho durante todo o projeto. O passo 5 é inserir nas entregas tudo que for relacionado à gestão de projeto, já que elas também geram trabalho para o projeto, tá? Eu acho que eu não fiz o exemplo aqui, mas o que eu deveria colocar lá? Eu deveria colocar o cronograma, eu deveria colocar o documento de escopo do projeto, eu deveria colocar o plano de gerenciamento de projeto, tá? Então, não esquecer de colocar os artefatos as entregas relacionadas à gestão de projetos. Bom, então, observações importantes. A EAP, ela contém entregas e não atividades. As atividades, elas vão aparecer somente no cronograma do projeto. Estou batendo nessa tecla porque é um erro muito comum, tá? Eu já vi esse erro em livros e eu já vi esse erro em blogs da internet. As entregas variam conforme a necessidade do projeto, ciclo de vida adotado, contrato comercial entre as empresas e os envolvidos. Não esqueça de colocar os entregáveis relativos a gerenciamento de projetos. Então, de novo, não esqueça que também é um erro muito comum, tá? Para cada entrega, verificar se as estimativas de custo e tempo, assim como a identificação dos riscos, podem ser desenvolvidos no nível de detalhe e, se possível, atribuir a responsabilidade para a execução do mesmo, tá? Então, se você percebeu, você fez a EAP, percebeu que a entrega ela tá maior que 80 horas, então você tem que decompor ela mais. É mais ou menos isso que esse primeiro tópico está falando. Bom, então, se a resposta a esse tópico aqui ela for negativa, você vai decompor o elemento da EAP subdividindo em componentes menores. Aqui eu trouxe um exemplo que eu tirei da Wikipédia há tempos atrás, eu não sei se existe ainda, mas que estava definindo a EAP e colocou na EAP as atividades. Então, aqui, pintar uma sala. Então, preparação de materiais, preparação da sala, então ele colocou que é atividade. Comprar tinta, comprar escada, comprar roupa, está errado. Errado. Não é para colocar atividade na EAP, é para colocar o que você vai entregar. O pensamento é isso, o que você vai entregar, tá? Verificar se a sua decomposição foi feita corretamente, é só você observar se os níveis mais baixos devem ser necessários o suficiente para a entrega dos níveis mais altos, se as entregas diferentes podem ter níveis diferentes de decomposição, e uma decomposição excessiva pode resultar em um nível de eficiência muito baixo. Então, não é para decompor, tá? Pode acontecer da decomposição não ser possível, tá? Para uma determinada entrega do projeto. Neste caso, você pode deixar para decompor depois, deixar em aberto, que a gente chama de planejamento em ondas sucessivas. Por algum motivo, você não tem informação suficiente de um componente no teu projeto, naquele momento, mas você precisa entregar o escopo, aí você entrega o escopo de parte do projeto e depois você
você falar, ó, esse componente aqui eu vou entregar depois. Bom, o PMI fornece diretrizes para geração de desenvolvimento e aplicação de estruturas analíticas de projeto, tá? Esse padrão contém exemplos de modelo de EAP específicos de vários setores econômicos que podem ser ajustados ao projeto de uma outra aplicação. Se vocês aprofundar mais nisso, tá? Bom, algo importante também a ser dito sobre a AP é que o mesmo escopo de um projeto, sob as mesmas condições, será representado diferentemente na EAP por 10 diferentes equipes de projeto, ou pela mesma equipe de projeto em 10 diferentes ocasiões. Tá? Significa que você não tem uma EAP única para um determinado projeto. Tá? Isso vai muito da forma como você vai decompor. O que tem que estar representado ali é todo o trabalho e todas as entregas, tá? Não pode faltar trabalho, ou seja, você esqueceu de uma entrega. Se você esqueceu de uma entrega, você vai esquecer depois de fazer estimativa de horas para aquela entrega, tá? Bom, é importante agora para finalizar mencionar que a saída desse processo criar EAP, porque o que acontece? Recordando, nós estamos hoje falando sobre criação da EAP, né? Para você criar essa EAP, você tem essas entradas aqui. Nós acabamos de ver como que é feita a decomposição e o resultado disso é a linha de base do escopo, tá? A linha de base é constituída da declaração do escopo, da EAP e do dicionário EAP. Tá? A EAP é o que a gente viu aqui que é a estrutura que eu apresentei aqui. O dicionário EAP é a descrição de cada caixinha, tá? E a gente não vai ver aqui porque nós vamos ver na prática, isso, uma atividade prática. Vou colocar um modelo para vocês lá. Isso tudo vai estar incluído dentro da declaração de escopo do projeto, tá? Isso aqui tudo vai criar a linha de base do escopo, que é a fotografia do escopo do projeto. Principais pontos dessa aula: você aprendeu o significado da EAP, a importância da EAP para o escopo do projeto, e você aprendeu a fazer a decomposição da. Segue uma referência, caso você queira se aprofundar, mais uma referência.